Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nossa aula número 25, sobre ângulos em polígonos. Encerramos o tema anterior, iniciamos um novo tema agora. Nós vamos trabalhar prioritariamente com ângulos, só que para isso a gente tem que retomar os conceitos de polígono. Vamos recapitular. O que é um polígono? Lembra? Nós temos aqui não polígonos e polígonos. Polígono. Quais são as características dele que diferencia desses? Já comentei algumas aulas atrás. Primeiro, tem que ser uma figura fechada. O que é isso? Não pode ter nenhuma abertura nela. Todos os, não tem nenhum ponto de saída de dentro do polígono. Ela é totalmente fechada. Segundo, ele é formado apenas por linhas retas. Só temos linhas retas nos polígonos. Não polígono, temos curvas, ok? Bom, basicamente, isso aqui é o que define um polígono. Tem que ser fechado, formado apenas por linhas retas. Bom, outras coisas que nós temos que lembrar: vértice, lados e ângulos internos. Vértice, olha nessa figura aqui. É o ponto de encontro entre duas linhas que fecham o polígono. Cada uma dessas linhas é chamada de lado. Cada linha reta é um lado do polígono. Então, vamos definir de novo o vértice. É o ponto de encontro entre dois lados. E por último, os ângulos internos. A gente costuma falar apenas ângulo do polígono. Falou só ângulo, está falando do ângulo interno. É o ângulo formado por dois lados do polígono. Como que a gente nomeia ele? Com a letra do vértice. Outra coisa que nós aprendemos: polígonos convexos e não convexos. Polígonos não convexos também são chamados de polígonos côncavos. Qual que é a diferença? Polígono convexo. Se eu colocar dois pontos lá dentro do polígono, não importa onde eu colocar, tem que estar lá dentro. E eu ligar esses dois pontos, o segmento todo vai ficar lá dentro do polígono. No não convexo, em algum lugar que eu colocar dois pontos, a reta vai ficar com um pedacinho para fora do polígono. Certo? Olha aqui, coloquei dois pontos aqui, ficou um pedacinho para fora. Se eu coloco um ponto aqui na ponta e outro aqui, fica um pedaço para fora. Portanto, não convexo. Coloquei dois pontos, liguei. Em alguma dessas ligações, fica um pedaço para fora do polígono, não convexo. Por último, polígonos regulares. A gente vai retomar e dar maior ênfase aos polígonos regulares na próxima aula. Mas o que tem que acontecer? Todos os lados têm que ter a mesma medida. E, junto disso, todos os ângulos têm que ter a mesma medida. Isso são polígonos regulares. Por exemplo, o retângulo. Ele tem 4 ângulos retos, certo? 4 ângulos de 90 graus.
É um polígono regular? Depende. Se os lados também forem iguais, não. São. Se um for 2 e o outro 3, já não é regular. Ok? Bom, fizemos a nossa breve revisão de polígonos. Tudo que a gente precisa saber para avançar. Ângulo interno. Já comentei. Dois lados de um polígono são chamados consecutivos quando eles possuem um vértice em comum. Olha aqui, ó. Tem o lado AB e o lado BC. Eles têm um vértice em comum, é o vértice B. Portanto, eles são consecutivos. O ângulo interno de um polígono, ou simplesmente, como eu já falei, ângulo de um polígono, é o ângulo formado por dois lados consecutivos. Ó, tem dois lados consecutivos, eu formo um ângulo aqui, ó, certo? Ah, mas eu podia fazer o ângulo lá para fora. Tá, podia. Mas vamos melhorar essa definição. É um ângulo que está dentro do polígono, formado por lados consecutivos. Como que eu nomeio? Isso que é muito importante. Se eu estou falando de ângulos internos, eu posso nomear, ó, cadê? O primeiro é esse daqui, ó. CDE, como vocês já aprenderam, pega um ponto de uma reta, o vértice do ângulo, ponto de outra reta. O ângulo, esse ângulo aqui, ó, DEA. Faça essa sequência passando pelo vértice. O vértice sempre no meio. Outra coisa importante. O vértice, a letra do vértice, sempre vai com o acento circunflexo, ok? Porém, quando a gente está falando exclusivamente de polígonos, para eu nomear um ângulo, eu posso simplesmente colocar a letra do vértice e acento circunflexo. Só isso. Por exemplo, CDE. Cadê CDE? CDE. Podia nomear apenas como D, acento circunflexo. Só isso. Então, gente, o que é o ângulo interno? É o ângulo formado por dois lados consecutivos que está dentro do polígono, que ele está voltado para dentro do polígono. E o ângulo externo, vocês não aprenderam ainda. O ângulo externo de um polígono é todo o ângulo adjacente a um de seus ângulos internos. Ok? Não entendi adjacente. O que é adjacente, vocês lembram? Ângulo adjacente é aquele que compartilha um dos lados do ângulo. Aliás, ângulos adjacentes, eles compartilham um lado. Observem esse ângulo externo aqui, ó. Eu tenho um ângulo aqui, certo? O ângulo BAE, que é interno. Se eu prolongar essa reta aqui, ó, eu formo um outro ângulo aqui do lado de fora. Isso que é o ângulo externo. Prolonga o lado e monta o ângulo. Por exemplo, se eu quero o ângulo externo adjacente a e D, o que eu faço? Eu prolongo aqui, ó. Prolongo o A, o AE, e eu tenho um ângulo aqui, ó. Esse seria
o ângulo externo. Não é difícil isso, gente. Ó, olha no caso desse ângulo aqui, ó. Prolongou o AE, marca um ponto lá na frente. Então, o ângulo BAF, ele vai ser um ângulo externo a esse polígono. Ele é adjacente a BAE, sem mistério, ok? Bom, então nós aprendemos ângulos internos, que vocês já sabiam, e agora como que traça um ângulo externo. Quais são as características desses ângulos? Observem, gente, se eu prolonguei essa reta aqui, esse ângulo todo aqui mede quanto? 180 graus. Portanto, além deles serem adjacentes, eles são também suplementares. A soma dos dois vai ser 180. Bom, em relação às figuras anteriores, suponhamos que o ângulo EAB meça 120 graus. Nesse caso, quanto vai medir esses ângulos? A figura aqui, ó. Vamos achar esse ângulo, EAB. Então a gente vai na primeira letra E, passa pelo vértice AB. Então o ângulo que eu tenho é esse aqui. Ele mede 120 graus. Lembra o que eu falei? Ele é suplemento, o ângulo externo é suplemento do ângulo interno, ou seja, a soma dos dois é 180. Se aqui mede 120, quanto que falta ali para 180? 120. Para 180 falta 60. Portanto, BAF mede 60 graus. E esse daqui? EAG, vamos ver onde que ele está. EAG. Eu sei que esse ângulo aqui, ó, EAB, mede 120. Isso, essa volta, meia volta completa, 180. Portanto, falta outros 60 graus, ok? Então, lembre-se, pessoal. Tá aqui, ó. Só a explicação. Todo ângulo externo de um polígono é suplemento, ou seja, a soma dos dois é 180 graus de seu ângulo interno adjacente, ok? Ângulo interno adjacente e ângulo externo, a soma dá 180. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Ângulos internos está dentro do polígono, formado por dois lados consecutivos. Ângulo externo, ele vai ser, ao prolongar um dos lados, vai ser o ângulo adjacente a um dos ângulos internos. A soma desses dois ângulos sempre vai ser 180. Pessoal, bons estudos em casa. Essa é a nossa aula de hoje e até a próxima.